Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é dia 16 de agosto de 2020. Sou o pastor Walter Melesco, pastor na Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Hoje, na nossa denominação, é terceiro domingo de agosto, e nós comemoramos nesse dia o Dia do Jovem Batista. Quero falar ao jovem. É claro que essa mensagem alcança todo o coração de 8 a 80, todos que têm entendimento da palavra de Deus. Jovem, o Senhor o guiará no caminho. O Salmo 32, versículo 8 é a minha divisa bíblica para esta mensagem. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Esta na versão Almeida Corrigida Fiel. Este é o Salmo de Davi, em que fala da felicidade do homem perdoado, inicia falando da bênção dos perdoados. O verso 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Depois, do versículo 3 ao 5, ele faz confissão pessoal do pecado. Do verso 6 e 7, ele fala da aplicação dessa bênção para os homens piedosos. Quer dizer, esse salmo é dirigido para todos nós, que somos piedosos e queremos ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E então, o foco aqui no versículo 8, que é quando ele fala da voz de Deus, em ouvir a voz de Deus após confissão e perdão. Então, jovem, o Senhor guiará você no caminho. E isso que é importante aqui, muito, muito lindo de observar. O Senhor promete guiar no caminho. Eu lembro da minha juventude, os tempos de adolescente, de jovem, como era duvidoso, que caminho a seguir, quais as escolhas a fazer. Jovem, o Senhor guiará no caminho, se você o buscar, se você o colocar em primeiro lugar, e se você observar a sua palavra. O Salmo 119, Salmo de Davi, que fala sobre a purificação do jovem, no versículo 9, diz: com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Deixa eu falar rapidamente sobre uma pesquisa. Nos Estados Unidos é interessante, tem muita pesquisa a respeito de contexto evangélico, bíblico, teológico. Essa pesquisa estudou o efeito da Bíblia no cérebro humano. O pastor Wendell Weiner conta sobre esse estudo que recentemente foi feito para o Centro de Engajamento Bíblico. Está no YouTube e é fácil de encontrar. Basta procurar o efeito da Bíblia no cérebro humano. Eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos com idade entre 8 e 80 anos. Eles apenas queriam ver como estamos interagindo com as Escrituras Sagradas. Descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal do estudo em si. Eles não estavam procurando isso, mas se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, o efeito é quase insignificante na nossa vida. Quando estudamos a Bíblia duas vezes, ou lemos a Bíblia duas vezes por semana, também é insignificante. É quase insignificante. Olha que interessante. Essa pesquisa é uma pesquisa séria e também apontou que se ler a Bíblia 3 vezes por semana, o sinal difere um pouquinho só, como um batimento cardíaco. Mas olha, preste atenção. Quando 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. Era esperado que subisse progressivamente, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Mas há uma mudança radical no comportamento quando pelo menos 4 vezes por semana se lê a Bíblia. E o que é que muda no comportamento? O sentimento de solidão cai 30%, lendo 4 vezes por semana a Bíblia. Os problemas com raiva diminuem 32%. Jovem, preste atenção. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com filhos, diminui 40%. Alcoolismo diminui 57%. E uma coisa importante para nós, o sentimento de estagnação espiritual. Quantas pessoas, se a gente fosse
pensar e fazer a pergunta certa. Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? O sentimento seria de estagnação espiritual. Então, quem lê 4 vezes ou mais por semana a palavra de Deus, o sentimento de estagnação espiritual diminui 60%. O contato com pornografia diminui 61%. E também os hábitos positivos melhoram. O compartilhar da fé aumenta 200% quando nós lemos 4 ou mais vezes por semana a palavra de Deus. E também aumenta em 230% o discipulado, o engajamento em falar de Deus, em compartilhar a palavra, em investir na vida de alguém, ensinando os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Eu sou abençoado desde a infância, ensinado na igreja, em casa, a ler a Bíblia, na minha adolescência, na minha juventude. Eu sei que isso funciona, isso vale a pena. Então o salmista está dizendo, Salmo 32:8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não há ninguém que pode fazer isso senão o próprio Deus. Só Deus pode realizar tanto, só Deus pode prometer tanto, como esse texto diz. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ó, jovem, Deus está dizendo, te guiarei no caminho. Então, busque o Senhor em primeiro lugar. Busque uma vida de purificação pela palavra. A purificação é uma coisa falada na Bíblia desde os tempos de Moisés, quando ele falava para espiar e purificar o santuário, e purificar o sacerdote, os levitas, e purificar todo o povo quando fazia expiação pelo pecado. Jeremias mesmo reclamava com o povo no seu tempo, até quando ainda não te purificarás? E todos nós precisamos nos purificar. E Hebreus 9, versículo 14, diz que Deus, através do sangue de Jesus vertido no Calvário, ele vai purificar até as nossas consciências das obras mortas. Então, Davi está falando de uma bem-aventurança. Está falando aqui de um salmo glorioso, gloriosamente evangélico esse salmo. E Paulo faz referência a esse salmo em Romanos capítulo 4, versículos 6-8, quando ele fala, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Essa é a bem-aventurança do jovem, essa é a bem-aventurança do homem. Aqui nós temos a razão de uma paz tão feliz, de um profundo agradecimento, de um profundo arrependimento. Davi havia feito a confissão dos seus pecados. Quantos jovens sabem, têm consciência, na sua consciência sabe as suas obras mortas, os seus pecados. E aqui nós temos a experiência de um crente, Davi, Salmo 32, proporcionando uma rica instrução a nós outros, revelando o caminho seguro, o conforto, orientação para os fracos, para aqueles que estão em dúvidas, como diz Judas capítulo 1, mostrai compaixão para com alguns que ainda estão em dúvida. Então nós temos aqui a experiência de um crente que proporciona uma rica instrução aos outros. Nós podemos nos apropriar dessa instrução. Essa é uma lição do Espírito de Deus para a nossa vida. Davi, no Salmo 51, que é o salmo também da confissão do seu pecado, ele disse que iria ensinar aos transgressores o caminho do Senhor, porque ele tinha passado pela experiência. Mas aqui no Salmo 32, está falando da felicidade deste homem. A voz de Deus é ouvida pelo perdão recebido. Então Deus está falando, instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Nós temos 3 características aqui. Deus está dizendo, eu te instruirei, eu te ensinarei e eu te guiarei. São 3 propriedades maravilhosas para a nossa vida. Essa primeira instrução, essa primeira característica, diz, eu te instruirei. E o homem só pode ser instruído por Deus. Só Deus pode nos fazer entender essas verdades eternas. As pessoas precisam entender o caminho da salvação. Só Deus pode nos dar entendimento.
para compreender essa estrada do Rei, o caminho que é Jesus. Nós temos a promessa no Salmo 91:11, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Os caminhos de Deus são os caminhos mais puros de todos os caminhos. Segundo Samuel 22:31 diz, o caminho de Deus é perfeito. Fala que ele é puro. Os caminhos de Deus são os mais corretos que existem. Oséias 14:9 diz, quem é prudente para que saiba isso? Porque os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor são caminhos alegres, são caminhos de delícias, diz Provérbios 3:17, os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Para que queremos mais do que isso? Devemos ter cuidado de seguir o caminho de Deus. E, em segundo lugar, está falando, te ensinarei. E ele vai nos guiar na prática, ele vai ser o nosso exemplo. Jesus, quando esteve no mundo, ele guiava na prática, ele ia à frente, conduzindo os seus discípulos. Ele era o exemplo para os seus discípulos. Não é apenas ensinar qual o caminho, é também nos manter no caminho. É nos ajudar a andar nesse caminho sem extraviar, sem se desviar, nem à esquerda e nem à direita. Em terceiro lugar, ele está dizendo, eu te guiarei. Eu te guiarei com os meus olhos. Quando o empregado conhece bem o seu patrão, uma empregada conhece bem a sua patroa, basta um olhar para entender qual é a dica. E aqui essa é a ideia do salmista dizendo, te guiarei com os meus olhos. Deus terá uma vigilância incessante sobre nós. E logo ele irá ver se há alguma coisa errada em nós. E essa relação deve ser uma relação de constância e perseverança na bondade de Deus. Até o fim. Ele estará com seus olhos sobre nós até o fim. Nessa viagem que iniciamos com Jesus. Essa viagem que devemos fazer, que devemos seguir. O seu governo, o nosso comportamento todo guiado pelos seus olhos. O sentido no hebraico literal é, meus olhos estarão voltados para ti. O sentido é de quem diz ao outro qual é o caminho a seguir e mostra como chegar até o lugar. E ele diz, olha, eu vou ficar vigiando para ver se você está indo no caminho certo. Eu vou ficar de olho em você. Eu não vou deixar você errar até chegar lá. Então, como nós devemos seguir? Nós temos aqui a vigilância de Deus, a nossa garantia de chegar até a Jerusalém Celestial, seguindo essas instruções do texto. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor é quem responde ao salmista aqui. Ele é o nosso Salvador também. Ele é o nosso instrutor. E ele está nos ensinando, nós somos seus filhos, a andar no caminho da integridade. A sua palavra é sagrada. As suas providências, através do Espírito Santo, são tudo o que nós precisamos para ter uma conversa diária com ele, para ler a sua palavra, para sermos perdoados quando fazemos alguma coisa que não o agrada. Ele está dizendo, eu vou guiar com os meus olhos. Mas sabe, quando eu recuso ser guiado pelos olhos do Senhor, ele irá me refrear, será necessário me refrear. Se eu abuso das misericórdias do Senhor, se eu esqueço que Ele é o autor da minha fé, se não lhe rendo com gratidão e ações de graças e afeições, com frutos do louvor do meu lábio, se eu faço alguma coisa assim, Ele está de olho em mim, e o seu amor o obriga, por amor à minha alma, por amor às nossas almas, ele nos obriga a receber desastres e problemas. Então eu não posso reclamar, nós não podemos reclamar se há tristeza no nosso caminho, se há alguma tristeza na nossa sorte. Nós precisamos considerar que isso é uma deliberação do Senhor, é um modo dele nos trazer de volta para o caminho. Ouça a voz de Deus. Está dizendo que irá nos instruir, irá nos ensinar, irá nos guiar com o seu olho. E o seu olho irá mostrar a coisa mais bela que existe nesse mundo para nós contemplarmos. A sua luz vai dissipar as nossas trevas ao nosso redor. Ele vai nos ajudar a evitar o perigo e ele vai nos difundir toda a felicidade que nós precisamos. Por que vamos ficar inquietos?
Por que é que o medo e o abismo irão estar frequentemente em nosso caminho? Por que é que uma bênção após a outra vai desaparecer da nossa vida? Por que é que Deus vai parecer como que se estivesse tratando a mim e a você como rebeldes? Ah, precisamos prestar atenção, examinar o quão deficiente nós somos. Como nós temos sido deficientes com o Senhor até agora e precisamos nos esforçar diligentemente para o nosso futuro. Jovem, esforce-se diligentemente para o seu futuro. Obedeça à demonstração do Senhor. Deixe o Senhor guiar suavemente ao brilho dos seus olhos. Ele diz: eu guiar-te-ei com os meus olhos. Nós não somos perdoados para viver segundo as nossas próprias concupiscências, nossos desejos desenfreados. Nós somos perdoados para viver uma vida de santidade. Nós somos instruídos por Jesus e treinados pelo Senhor para viver em perfeição. Nós somos num treinamento celestial. As bênçãos da aliança, a adoção que nós recebemos, como diz Isaías, todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Então, isso é um ensino prático, a melhor instrução que nós recebemos, estamos recebendo do Senhor. Não vamos encontrar isso em nenhuma universidade, em nenhum sábio, mais sábio que seja o mestre e o doutor. Precisamos aprender a seguir o Cordeiro, que é Jesus. E ele diz em João 10 que ele vai adiante das suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem. E ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Ele diz: eu tenho ainda outras ovelhas, e elas ouvirão a minha voz. Ó, jovem, ouça a voz de Jesus. Nós devemos obedecer a sua palavra. Nós precisamos obedecer de uma forma generosa. Não precisamos de raios, não precisamos de castigos, não devemos ser preguiçosos ou frouxos em nossa determinação em ouvir a sua palavra e em seguir os seus conselhos. Nós devemos ser ovelhas do seu pastoreio. Devemos seguir a sua orientação com sabedoria. Ó jovem, o Senhor guiará no caminho. Ele está dizendo: te guiarei no caminho. Jovem, o Senhor guiará no caminho se você o buscar. Se você o colocar em primeiro lugar. Se você observar a sua palavra. Lembre-se do efeito da palavra de Deus na sua vida. Se 4 vezes ou mais por semana você estudar a palavra de Deus, ela será incrível, poderosa na sua vida. Vai mudar radicalmente a sua vida. O sentido de solidão vai cair. A raiva vai diminuir. A amargura nos relacionamentos sociais, com a família, vai diminuir muito. Você não vai ter problema com alcoolismo, com sentimento de estagnação. Um dos problemas mais fortes e graves entre os jovens é a pornografia. E a pesquisa diz que vai diminuir 61% o poder deste mal na vida do jovem. Você vai compartilhar a fé 200%. Vai aumentar o discipulado mais de 230%, porque a palavra de Deus é viva. Ela é eficaz, ela é penetrante, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, e vai fazer você discernir os pensamentos e a intenção do coração. Medite sobre isso. Deixe Deus usar a sua vida. Busque o Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Purifique, jovem, o seu caminho. Só Deus pode ajudar você. Só Ele pode realizar tudo o que Ele promete na sua palavra. Só Ele pode tornar você um jovem bem-aventurado, ter uma paz feliz, ter um profundo senso de gratidão. A sua experiência de crente irá proporcionar uma rica instrução e você vai poder ajudar os outros. Você irá confortar e orientar os mais fracos que convivem com você. Ainda que duvidosos, você vai mostrar compaixão para com eles. E como diz Judas, você vai ajudar a salvar alguns, arrebatando-os do fogo, porque aquele que é poderoso para nos socorrer vai demonstrar misericórdia na sua vida e na minha vida. Ele que é o único Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, a Ele majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Jovem, busque o Senhor. Que Ele seja o primeiro na sua vida. E observe a sua palavra. E Ele guiará você no caminho que deve andar.
Você será muito feliz e muito bem-aventurado, bem-sucedido em tudo quanto quiser. É a minha experiência. Eliminando os erros que eu cometi, levaria algum tempo para falar, como todos nós, como Davi também errou. E esse Salmo 32 foi a sua confissão, e agora, pela sua experiência, a sua instrução. Você também irá ser um jovem cheio de instrução, treinamento para abençoar muitas vidas. Que Deus nos abençoe todos. Amém.